Nós vamos iniciar agora a análise da curva de oferta de Lucas, né? Lembrando que nós paramos na curva de oferta preços passados no vídeo anterior, né? E aqui a gente vai introduzir na análise anterior, que nós vimos no vídeo passado, a questão das expectativas. E aí vamos chegar na curva de oferta agregada desenvolvida por Robert Lucas Jr. em 1973. Essa formulação é diferente do modelo desenvolvido no último tópico, de curva de oferta agregada a preços passados. Naquele modelo, a gente considerava que o nível de preços flutuava em torno do nível de preço do período anterior. Então, os preços oscilavam ao redor, em torno do nível de preços do período anterior. E o que determinava essa oscilação eram os desvios do produto em relação ao produto potencial, ou seja, era a distância, o hiato do produto efetivo em relação ao produto potencial. Isso determinava a flutuação de preços ao redor do nível de preço do período anterior, preço passado. Tá? Só que agora, na concepção de Lucas, os agentes formam expectativas em relação ao preço que vai vigorar no próximo período. Então, as expectativas são determinantes, né, na formação de preços. Os agentes não olham mais pelo retrovisor, não olham mais preços passados, mas sim olham informações contemporâneas, informações que estejam circulando naquele período no qual ele está imaginando, projetando, antecipando preços futuros, né? E ele vai ter expectativas em relação a preços futuros, olhando a evolução da demanda agregada. Ele diz, olha, se a demanda agregada está crescendo, né, vamos dizer 10%, eu vou esperar um aumento da minha receita bruta. Né? E eu espero atender essa demanda, dada a minha capacidade produtiva, eu espero atender essa minha demanda. Né? Se eu não tenho tanta capacidade produtiva e a demanda está crescendo, eu vou corrigir meus preços, com base no crescimento da demanda. Eu olho a demanda e vejo o quanto ela pode suportar de aumento de preço e o quanto está o preço do produto no mercado também. Olha o mercado. Essas informações são todas, né, disponíveis, estão todas disponíveis para o agente na formação de preços. Ele olha seus custos, né, olha a evolução da economia, mas sobretudo o comportamento da demanda agregada. Então ele olha informações contemporâneas, informações que estão circulando no momento que ele está projetando as suas vendas e a sua fixação de preços, o seu reajuste de preços. A partir daí, depois que ele determina isso, ele vai olhar o salário nominal que seja compatível com o nível de preço esperado, né, de modo a garantir-se o pleno emprego. O nível de oferta corrente, oferta ou PIB corrente, vai se desviar do produto potencial, do PIB potencial, de acordo com os desvios do nível de preços efetivo em relação ao nível de preço esperado. Tá? Então, né, as expectativas sobre a demanda agregada vão determinar os desvios, a diferença entre o preço efetivo e o preço esperado. E essa diferença de preço efetivo e preço esperado que vai determinar o hiato do produto, que é o nível de oferta corrente menos o produto potencial, comparado com o produto potencial. Tá? Então, expectativas formam desvios ou hiato de preços, preço efetivo, preço esperado, e depois isso vai impactar no nível de oferta corrente em relação ao produto potencial, o desvio, o hiato do produto. Produto corrente, produto potencial. Tá? A gente vai ver mais isso de novo aqui adiante. Depois determina o salário nominal. Tá? Então aqui, ó,
A curva de oferta agregada, que é conhecida como a curva de oferta de Lucas, tem a seguinte forma. Primeiro, aqui a gente tem Y, que é o PIB efetivo, a oferta corrente, ou PIB efetivo, o produto corrente. Tá? Aqui eu tenho YP, que é o produto potencial à taxa natural de desemprego. O produto potencial ele se encontra na taxa natural de desemprego. Né? Aqui o PIB corrente não necessariamente se encontra. Ele está fora da taxa natural de desemprego. Aqui o P é o nível corrente de preços. E aqui o PE é o preço esperado, a expectativa de preços do agente. E o alfa é uma sensibilidade desse desvio de preços, quando P for menor, aliás, quando P for maior que PE, você tem um desvio de preços. Quando P for maior que PE, é sinal de que os preços superaram as expectativas de preço dos agentes. Então, isso surpreendeu o mercado e o alfa vai levar a surpresa para a oferta agregada, que é Y. Tá certo? Então, toda vez que a evolução do nível de preços surpreender, for diferente da expectativa dos agentes, a transmissão desse efeito aqui, surpresa, de preços, para a oferta agregada, vai ser dada pelo alfa, que é a elasticidade da oferta agregada em relação aos desvios de preços, preço efetivo menos preço esperado. Tá? Então, o termo alfa representa a sensibilidade de resposta do produto a mudanças inesperadas de preços. Repare que o termo inesperada é fundamental, porque quando a mudança não for inesperada, ou seja, quando ela for esperada, não tem problema, né? Porque as pessoas já esperam aquela mudança. Não é uma surpresa, um choque, uma surpresa na população decorrente de um aumento de preços inesperado. Tá? Então, se o nível de preços correntes P for maior que PE, que é o nível esperado, o produto Y vai ser maior que YP, que é o produto potencial. Mas, se P for menor que PE, Y vai ser menor que YP. Tá? Se as expectativas dos agentes se confirmarem, com o nível de preços atingindo o esperado, se P for igual a PE, e os agentes acertarem aquele nível de preços, olha, eu espero que seja PE. Espero que o nível de preço seja 10%. E realmente, olha lá, bateu 10%. Então o produto corrente vai ficar igual ao potencial. Não vai ter choque no produto. O produto corrente vai ficar igual ao potencial. Você está em equilíbrio. Então você pode ter uma situação de equilíbrio com alguma inflação. Tá? Desde que não haja uma discrepância entre P e PE muito elevada. Aqui é a curva de oferta de Lucas. Aqui a gente tem PE igual a P, aqui, P igual a P, e aqui YP igual a Y, aqui embaixo. E aqui a oferta agregada, né, nesse ponto de equilíbrio. Tá? Agora, comparando com a nossa formulação anterior da curva de oferta agregada, que é a equação 14, nós tínhamos que o produto não iria se alterar de um período para outro quando o nível de preços fosse igual ao nível de preços anterior. Aí o produto não se alteraria. Isso naquele modelo de oferta agregada com preços passados. Equação 14. Olhem lá no vídeo, olhem aí na apresentação. Tá? Ou no caderno. Eu sempre sugiro que vocês anotem, né, essas equações, tudo, para fixar o conteúdo. Porque se ficar só assistindo, vai aprender muito pouco. É preferível sempre anotar o que eu estou expondo aqui. O produto não se altera em nossa formulação inicial só quando o mercado de trabalho está em equilíbrio. Tá? Então, o produto ele não vai se modificar só quando o mercado de trabalho estiver em equilíbrio.
Quando ele estiver em desequilíbrio, o produto vai se alterar. E o mercado de trabalho está em equilíbrio quando está na taxa natural de desemprego, que já foi explicada. Uma taxa natural de desemprego não quer dizer que não tenha desemprego. Quer dizer que o desemprego é um desemprego decorrente de mudanças normais no mercado de trabalho, chamado desemprego friccional, né? Aquelas mudanças naturais. A pessoa sai de um emprego, espera um emprego melhor, a outra vai se retirar um pouco do mercado de trabalho para descansar, ou para investir em capital humano, fazer um curso. A esposa, a mulher que deseja ter filhos e se dedicar um pouco mais à família. Né? O homem que quer se dedicar mais à família também. Né? Também é perfeitamente natural. O cara quer se dedicar mais à família para apoiar uma mulher que, por exemplo, tem um emprego que absorva muito tempo dela, né, e que a renda familiar dependa mais do salário da esposa, né, normal. Né, são fricções que existem no mercado de trabalho e que levam a uma taxa natural de desemprego, que é baixa. Então, a persistência do nível de preços de um período para o outro, P igual a P-1, significa que estamos numa situação de pleno emprego. Quando ocorre a expansão do produto de um período em relação ao outro, ela é acompanhada por uma elevação de preço. E vice-versa. Tá? Então, quando o produto sobe de um período em relação ao outro, os preços sobem também. Tá certo? E quando os preços sobem, o produto vai subir também de um período para o outro. Quando os preços subirem de um período para o outro, o produto sobe também. Em termos formais, tanto faz usar PE ou P-1. Por quê? P-1 pode ser considerado um caso particular de formação de expectativas, quando você baseia a sua expectativa no preço passado. É um caso particular do caso mais geral, que é você usar informações contemporâneas, ou todas as informações possíveis nas suas expectativas. Nesse caso, os agentes esperam que o nível de preços do passado recente vá permanecer no período corrente. Então, o caso anterior, que nós estudamos no vídeo passado, pode ser considerado um caso particular de formação de expectativas. As duas formulações para a curva de oferta agregada, tanto as equações 14 ou 15, mostram que no curto prazo você pode ter um aumento do produto desde que sejam aceitas reajustes ou elevações de preços. Tá? Então é possível você subir o produto se a sociedade aceitar um nível de preço mais elevado. Tá? As duas formulações, tanto a equação 14, oferta agregada a preços passados, ou a equação 15, oferta agregada com preços esperados, que é a curva de Lucas. Então, a política econômica não prevista, que amplia a demanda agregada, ou seja, desloca a demanda agregada para a direita, né, para baixo um pouco e para a direita, no curto prazo vai trazer um efeito positivo sobre o produto, mas também vai impactar preços. Olhem lá aqueles gráficos lá do início da apresentação e olhem lá os gráficos também de oferta e demanda agregada também nos vídeos anteriores. Tá lá gráficos de oferta e demanda agregada para vocês, né, entenderem essa dinâmica aqui. As duas formulações para a curva de oferta agregada, equações 14 ou 15, mostram que, aqui está repetido, em qualquer um dos modelos, preços passados ou esperados, Lucas, políticas expansionistas não esperadas pelos agentes vão gerar no curto prazo elevação do produto e elevação de preços. Mas no longo prazo, só os preços vão ser majorados ou aumentados. Tá? Então, nos dois modelos, políticas expansionistas que surpreendam os agentes, não esperadas por eles, vão gerar no curto prazo aumento do produto e de preços. Só que no longo prazo, só os preços.
são afetados. Então, aquela ideia neoclássica de que variáveis nominais só afetam variáveis nominais, não afetam variáveis reais, se mantém aqui. Porém, há uma distinção de prazo e do fato de serem esperadas ou não pelos agentes. Né? Então, políticas expansionistas não esperadas pelos agentes. No curto prazo, aumenta produto e aumenta preço também. Se você aumentar, se o Banco Central aumentar a oferta monetária, por exemplo, pode aumentar preço, vai aumentar preço, mas aumenta o produto. Pô, você falou lá que o modelo neoclássico não impactava no produto, mas aqui impacta no curto prazo. Preços e produto, aumenta o produto. Só que no longo prazo, o que sobra são os preços maiores. O produto não se sustenta naquela elevação de curto prazo. Tá? Então, em um dado momento, o nível de preços esperado, se um dado momento o nível de preço esperado for PE1, preço esperado 1, o E aqui devia ter ficado em cima, o E aqui deveria ter ficado em cima ali do preço, né? Ficou ruim ali. Mas se o nível de preço esperado for PE1, sendo um nível no qual os agentes têm uma expectativa em relação às políticas monetária e fiscal, e a curva de demanda agregada esperada 1, DA1, intercepto produto potencial, a gente tem a figura 7.5. Então, repetindo aqui. Num dado momento, eu tenho o nível de preço esperado PE1, que é o nível ao qual existe uma certa expectativa dos agentes em relação às políticas monetária e fiscal. E a curva de demanda esperada é DA1, que intercepta o produto potencial. Está aqui a figura. Né? Então, eu tenho isso aqui. Vamos lá. PE1, onde é que está PE1? PE1 está aqui. PE1 está aqui. Então começa aqui no ponto E. PE1, nesse preço esperado 1, eu tenho a curva de oferta agregada de longo prazo está no nível de PIB potencial, no produto potencial. Então tenho aqui uma situação, né? E aqui eu tenho a demanda agregada também em equilíbrio. Tá? Aqui eu tenho uma certa expectativa dos agentes em relação às políticas monetária e fiscal. Tá certo? Mas aí ocorre um aumento inesperado, sublinho inesperado, da oferta de moeda e gastos públicos. Quer dizer, a política monetária surpreendeu os agentes e a política fiscal, gastos públicos, também surpreendeu os agentes. Aí a curva de demanda agregada efetiva vai ser DA2 e não mais DA1. Está aqui. DA2 subiu aqui, surpreendeu os agentes, a demanda agregada se expandiu, porque ela se expande no curto prazo, como a gente já tinha mencionado. Surpreendeu os agentes, se expandiu a curva de demanda agregada, passou para DA2. Então aqui o nível de preço subiu também, e aqui eu tenho um novo ponto E1, na mesma curva de oferta agregada de curto prazo. Aqui eu estou no curto prazo. Tá? Com isso, dada uma oferta agregada de curto prazo, obtida com base em certa expectativa de preço, o nível de preço efetivo será superior ao esperado. Sim, P1, está aqui. O nível de preço efetivo P1 vai ser superior ao nível de preço esperado P1. PE1. Né? Aqui. Situando-se em P1, com o que o produto será superior ao potencial. Exatamente. Aqui eu tenho que o produto Y1 ficou maior, está superior ao produto potencial. Nesse caso eu tenho aqui um hiato do produto, uma diferença, um desvio do produto. Tá? Produto efetivo, Y1, produto potencial. Nesse caso, né, os preços aumentaram e isso deslocou o produto efetivo para acima do produto potencial. Nesse nível do produto, aqui eu destaco aumentos inesperados. Né? Nesse nível de produto, vai haver superemprego. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma economia aquecida. O PIB da economia está acima do potencial, por isso que está gerando inflação aqui, gerando aumento de preços. Tá? Então tem um superemprego, a economia está, né,
Há muito emprego de fator de produção. Aqui eu tenho pleno emprego. Né? YP, produto PIB potencial, é pleno emprego. Aqui eu tenho mais do que pleno emprego. Então eu tenho uma situação de super emprego. Tá certo? E isso vai pressionar salários nominais. Você tem aí uma pressão por maiores salários. Quando os agentes eles revêem suas expectativas de preços, ou quando os salários nominais são renegociados, são reajustados, né? Renegociados entre trabalhadores e empregados, ou melhor, trabalhadores e patrões, empregadores, né? A curva de oferta agregada de curto prazo se desloca para cima. Então aqui, essa curva de oferta aqui, com os reajustes, né, as novas expectativas de preços, reajustes de salários, toda vez que o salário é reajustado, ele gera custo para o empregador, para os empresários. Né? Então, tudo que aumenta custo desloca a oferta agregada de curto prazo para cima e para a esquerda aqui. Né? Então, você desloca essa oferta agregada aqui de curto prazo, de OA-CP1 para OA-CP2. Por quê? Porque o custo maior de salário nominal ficou pesado aí para as empresas. Então, reparem que subiu o preço aqui, sobe mais o preço aqui, porque há reajuste de salários, mais preço. Né? Esse reajuste de salário é embutido nos preços dos empresários, eles reajustam preços. Né? E sem falar que há uma demanda também, uma pressão na demanda decorrente do aumento de preços. Né? Quando os preços sobem, aliás, quando os salários sobem, desculpem, quando os salários sobem, as pessoas consomem mais, então há um aumento da demanda e os empresários vão olhar o crescimento da demanda e vão reajustar preços. Né? Então aqui, de novo, a oferta agregada de curto prazo volta para o nível vai para o nível E', que está de novo no PIB potencial. O PIB, o produto, volta ao estado inicial. Né? E você tem o que, na verdade, no longo prazo aqui, a oferta agregada de longo prazo. Curto prazo, longo prazo. Aqui na oferta agregada de longo prazo, eu tenho um retorno ao nível inicial de produto. E ficou o que? De herança, né? Inflação, aumento de preço. Preço esperado, P1 maior que o preço esperado, aumentou o PIB no curto prazo, depois ele voltou ao normal com P2, preço esperado 2 igual a P2. Aqui os agentes acertam a previsão de preços. Né? Acertam aqui, corrigem as suas expectativas e acertam a previsão de preço. Aí volta, né, o produto para o ponto inicial. Tá certo? Essa dinâmica proposta pelo Lucas. Quando os agentes revêem suas expectativas de preço ou quando renegociam seus salários nominais, a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca para cima, para OA-CP2. Isso gera uma nova ampliação dos preços com redução do produto que volta ao nível potencial, como pode ser visto na figura 7.5. No longo prazo, o resultado final é apenas uma elevação de preços, não existindo efeito sobre o nível de renda. Então, novamente, no longo prazo, vale a hipótese clássica, neoclássica, de uma curva de oferta agregada vertical. Então, oferta agregada no longo prazo. Né? Lucas resgata a ideia da curva de oferta agregada vertical no longo prazo, que é uma ideia tipicamente neoclássica. A gente já viu lá no modelo neoclássico. Agora, curva de Phillips e expectativas. Inicialmente, nós mostramos que a oferta agregada de curto prazo era positivamente inclinada. De tal forma que a demanda agregada não seria somente a única determinante do nível de produto, conforme o modelo keynesiano. Né? Então, a oferta agregada era positivamente inclinada e a demanda agregada não seria a única determinante do nível de produto, conforme o modelo keynesiano. Nem mesmo
teria irrelevância a ela atribuída no modelo neoclássico, em que esta apenas determinaria o nível de preço, sem qualquer efeito sobre o produto. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Só que a análise do processo inflacionário, ele não é fácil de ser verificado no modelo de oferta agregada e demanda agregada, modelo ADA, que nós vimos no modelo neoclássico e também no modelo keynesiano. Essa visualização ela fica mais fácil quando a gente usa a curva de Phillips, que relaciona inflação e desemprego. A curva recebe esse nome por causa dos trabalhos pioneiros de A.W. Phillips, que estabeleceu uma relação, que era estatístico, na verdade, que estabeleceu uma relação inversa entre taxas de inflação e desemprego de modo empírico. Ele olhou as estatísticas que existiam, né, e estabeleceu essa relação inversa entre taxa de inflação e desemprego. A curva de Phillips pode ser deduzida com base na oferta agregada. A gente vai fazer isso agora. Inicialmente, a gente trabalha no modelo de preços defasados. Depois, coloca expectativas e chega a uma formulação mais moderna da curva, de tal forma que a gente pode discutir tanto o papel das expectativas quanto de choque de oferta. Tá aqui, vamos lá. Começamos com uma formulação bem simples da curva de oferta. Eu peço para vocês que acompanhem essa exposição anotando no caderno, né, e, se possível, até fazendo as passagens algébricas também, que são simples de serem feitas. Primeiro, aqui a gente tem o nível de preços do período corrente, P, aqui, P. Nível de preço do período corrente oscila em torno do nível de preço do período anterior, P-1. De acordo, a oscilação P-1 se dá de acordo com a diferença entre a taxa de desemprego efetiva, que é MI, e a taxa de desemprego natural, que é MN. Então, o desvio aqui, o hiato do nível de desemprego, MI menos MN, né, esses desvios, a diferença entre a taxa de desemprego efetiva e o desemprego natural, é que vai provocar oscilações e desvios do nível de preço em relação ao nível de preço anterior. Tá? E esse delta aqui é uma sensibilidade do nível de preços, da oscilação de preços, em relação às mudanças nas taxas de desemprego efetivo e natural. Tá? Então, a curva de Phillips, a gente pode deduzir a curva de Phillips rearranjando os termos da equação da seguinte forma. Eu passo aqui, né, o P-1 para cá, dividindo, né, e faço dessa forma aqui. Eu subtraio aqui e divido por P-1. Eu trabalho com uma ideia de taxa. Tá? P menos P-1, preço corrente menos o preço passado, dividido pelo preço passado. Tá? O que eu faço aqui? Eu estou estabelecendo uma taxa de variação. Eu pego a variação do preço corrente em relação ao preço passado. Isso aqui o que é? É π. π o que é? Inflação. Inflação é uma taxa que expressa a variação de preços no mínimo entre dois períodos. Tá? E aqui eu tenho um sinal negativo, que continua aqui o sinal negativo, porque aqui tem 1, né? Eu tinha que ter multiplicado isso aqui. Multipliquei e depois fiz a operação. E aqui fica o sinal negativo, né, que estava antes lá no delta. O termo do lado esquerdo da equação é a definição da taxa de inflação, que é π. Essa equação 18 aqui, tá, ela nos mostra a relação inversa entre a inflação e desemprego, conforme a relação estabelecida pelo Phillips, pela curva de Phillips. Tem uma relação inversa, dada por esse sinal, entre inflação, que está aqui, e desemprego, desvio do desemprego, né,
efetivo menos desemprego natural, MN. Então, se eu quero diminuir o desemprego, trazer isso para o mínimo possível, eu tenho que aumentar a inflação. E se eu quero reduzir a inflação, aqui, eu vou ter que aumentar o desemprego, aumentar esse desvio. Então eu tenho aqui um trade-off entre essas duas variáveis, inflação e desemprego. E a ideia aqui é muito importante para qualquer macroeconomista compreender. Para combater a inflação, eu tenho que ampliar o desemprego. Ou eu tenho que aceitar uma taxa de sacrifício para a sociedade para reduzir a inflação. E essa taxa de sacrifício é medida em desemprego, que eu tenho que arcar para reduzir a inflação, sendo a inflação o pior tributo, sobretudo para os mais pobres. A inflação afeta muito os mais pobres. Então, para protegê-los, o sacrifício é destinar, ainda que não de forma desejável, mas é quase que inevitável, destinar uma parcela da população para o desemprego. Desempregar uma parcela da população, para reduzir a inflação até o nível desejado. Depois volta-se a estimular o emprego. E essa relação encontra-se expressa na figura 7.6. Aqui eu tenho a inflação π. Abaixo aqui eu tenho deflação, então tem taxas negativas de inflação, quedas de inflação, abaixo de zero. E aqui eu tenho o MN. MN é quando a inflação é zero. Quando eu tenho a inflação igual a zero, eu tenho o meu desemprego natural. Um resultado muito importante também. Quando a inflação está zero, na curva de Phillips, eu tenho aqui o desemprego natural, que equivale ao meu PIB potencial. PIB potencial está aqui também. No PIB potencial eu tenho o desemprego natural e tenho inflação igual a zero. Tá? E aqui, se eu quiser reduzir a inflação, eu tenho que progressivamente aumentar o desemprego. Até trazer essa taxa μ, que é menor que μn, a taxa de desemprego natural μn, que aqui eu tenho inflação zero. Tá? De acordo com a curva de oferta agregada que nós definimos, quando eu tenho y igual a yp, ou o PIB igual ao PIB potencial, eu vou ter preço igual a preço passado. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, quando nós explorarmos essa intuição aqui. Tá? No próximo vídeo nós continuamos. Até lá!